Boa tarde, a paz a todos. Sejam bem-vindos a essa tarde maravilhosa que nós vamos estudar a palavra do Senhor. E foi me dada aqui a responsabilidade de falar um pouquinho sobre liderança. Então, eu queria repartir junto com vocês alguns conceitos aqui, algumas coisas para a gente meditar. Liderança é a capacidade de influenciar outros através da inspiração, motivação e direção para cumprir um propósito. O verdadeiro líder não é aquele que brilha sozinho, mas aquele que acende a luz nos outros. Jesus olhava para as pessoas e via o que elas podiam se tornar. Pedro, impulsivo, falho, mas Jesus viu dele um líder forte. Mateus, rejeitado, mas foi escolhido. Maria Madalena tinha 7 demônios e foi restaurada e valorizada. Jesus não rotulava, ele resgatava a identidade. O líder reconhece talentos. Um líder segundo o coração de Deus observa com atenção, enxerga dons escondidos e encoraja. Então, nessa tarde, eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre a experiência que eu tenho tido e as pastoras do ministério com esse trabalho maravilhoso que nós temos feito do Eleitas à Mesa, que é um trabalho que tem várias etapas. E nele, nós temos a oportunidade de dar chance para as mulheres se desenvolverem. Porque nós enfrentamos um desafio. Nós, de igrejas grandes, temos um desafio de, muitas das vezes, as pessoas chegam na igreja de domingo, vêm à igreja, frequentam a igreja, mas não se envolvem. Elas começam a só sentar e ouvir a mensagem, mas não participam ativamente. Começam a não trabalhar na igreja. E esse projeto é um projeto que eu chamo as mulheres e peço que as mulheres, as líderes, eu levanto, vamos supor, 10 líderes, e peço para que elas levantem 2 mulheres para auxiliar elas na mesa. E eu falo, olha, essas mulheres têm que ter algumas qualidades. Eu falo, por exemplo, ser amorosa, receptível, pacificadora, gentil, hospitaleira. E muitas vezes nas reuniões as mulheres falam assim, pastora, mas aonde que tem isso tudo aí? Será que a gente mesmo é isso tudo? Eu falei, é sim, gente. Nós temos que ser gentis também conosco e também com as pessoas. Porque Jesus era assim. Jesus olhava além das aparências. Então, nós temos também esse desafio. No meio da igreja, de quando a gente vai escolher pessoas para trabalhar e futuramente serem líderes, nós também temos que ter compaixão, porque Jesus teve compaixão conosco. E assim a gente tem que se lembrar de como nós éramos quando nós chegamos na igreja, correto? Quem a gente era e quem o Senhor nos transformou. E assim dá oportunidade para pessoas trabalharem, para as pessoas se sentirem, eu pertenço, ter aquele sentimento de pertencimento na igreja. E dessa forma as mulheres alcançam esse sentimento, elas trabalham, e nós temos visto aqui no último trabalho de mulheres, nós tivemos 34 mesas, muitas mulheres, todas elas, muitas que nunca tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa na igreja, elas trabalharam, elas se sentiram úteis. Eu falei assim, olha, no momento que for, para o momento do alimento, que a gente vai orar, para lanchar, ali na mesa, você é a líder naquele momento, você é a pastora naquele momento. Então você vai contar um testemunho, você vai dizer o que Jesus fez na sua vida. Ela vai ter a oportunidade de pregar naquele momento ali. Mesmo que seja uma palavra de 5 minutos, 10 minutos, mas ela vai ser uma líder naquele lugar. E o Senhor, Ele nos chamou para liderar. Nós temos esse espírito de liderança. Foi dado pelo Senhor lá no jardim para Adão.
domine sobre tudo. Mas muitas das vezes nós deixamos que muitas coisas venham e nos coloquem medo, nos coloquem barreiras para não exercer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Porque eu creio que todos nós somos chamados para liderar. Nós somos chamados para liderar dentro da nossa casa, como mulheres. Nós somos chamados, os homens são chamados para liderar também dentro dos seus lares. Aqueles que exercem funções nos seus trabalhos são chamados para liderar. Nós somos chamados para liderar. Todos nós temos essa função de liderar. Foi o Senhor que nos deu. Então, a importância dessa tarde nós estarmos aqui estudando para isso. E o que o Senhor nos dê esse espírito de compaixão, de amor, de poder olhar para as pessoas e ver além do que os olhos veem. É assim que Jesus fez, né? Pegou pessoas que eram pessoas comuns e fizeram delas pessoas extraordinárias. Amém?